Fala galera do Diário Celeste, hoje a gente está aqui com um convidado especial mais uma vez. A gente trouxe aqui hoje o Júlio Reis, que está aí acompanhando esse processo do Conselho Gestor no Cruzeiro. Na verdade ele já está acompanhando o Cruzeiro tem há bastante tempo, né? Vem aí participando, comentando nas redes sociais as questões financeiras, políticas do Cruzeiro. E a participação dele aqui hoje, exatamente no dia que completa 100 dias do Conselho Gestor no Cruzeiro. E já começar falando exatamente sobre isso aí. 100 dias, a gente já teve aí uma queda significativa, muito significativa na folha salarial. Pelo que foi divulgado pelo Globo Esporte, 81% da folha salarial foi reduzido. E perguntar a você, Júlio, que inclusive participou de reuniões aí com o Conselho Gestor, o que você vê aí desses primeiros 100 dias aí de Conselho Gestor no Cruzeiro? Fala pessoal, é um prazer aí estar participando do programa, agradeço o convite, espero aí esclarecer todas as dúvidas, né? E hoje a gente já tinha marcado aí com antecedência e veio a calhar esse balanço que o Conselho apresentou de 100 dias aí da sua gestão. E realmente eu venho acompanhando, né? Então eu já tinha ciência de que essas coisas vinham acontecendo, inclusive era uma cobrança que eu fazia em cima do Conselho Gestor, que faltava muita divulgação, né? Eu nem acho que por falta de transparência, mas pela falta de organização mesmo. Eles chegaram com uma problemada para resolver, cada um saiu no seu setor atuando ali e tiveram muito pouco tempo de planejar, que era uma coisa até que eu queria ter ajudado mais eles lá, que era organizar essas demandas todas e implementar uma rotina de atualização do status dessas demandas, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu vejo muito positivo. Quem está no mundo corporativo, até postei hoje no meu Twitter, né, quem quiser seguir lá, trocar uma ideia, Júlio Reis 78, eu até postei hoje no meu Twitter, para quem está no mundo corporativo, sabe a dificuldade que tem de implementar tanta coisa em tão pouco tempo. E uma coisa muito importante, com um ambiente muito adverso, uma pressão muito grande, uma pressão muito grande dos credores, uma pressão muito grande da imprensa, falta de caixa negativo, dívida, e uma situação agora política também, tirando um pouco do foco dos gestores. Então é uma situação muito difícil para eles, e outra, uma mão de obra também, uma equipe de executivos muito limitada ainda, porque eles já chegaram, uma das primeiras medidas, a gente pode comentar com mais detalhe, foi exatamente eliminar muitos cargos lá indiretos, lá na parte administrativa. Então ficou com muito pouca mão de obra para pegar e fazer esse tanto de coisa. Eles acabaram funcionando muito menos como conselho, mais até como executivos, colocando a mão na massa, né? Porque é um conselho, normalmente ele dá as diretrizes para os executivos, define as metas, cobra os resultados e faz reuniões frequentes para ir ajudando esses executivos a acontecer. Esse é o padrão normal de governança corporativa das grandes empresas, né? E eles chegaram colocando a mão na massa mesmo, cada um assumindo uma linha, o Carlos ali no futebol, né, o Alexandre, o Anísio, o próprio Emílio ali no financeiro, o Gatti agora com a parte de marketing. Então eles fizeram muita coisa. É óbvio que qualquer um de nós que fizesse teria feito algumas coisas diferentes, né? Hoje eu vi uma pessoa me cobrando, nossa, mas eles não comunicaram que vai ter custo de rescisão, vai jogar para frente, quer dizer, como se eu teria comunicado, ok, mas muitas coisas que eu teria feito também, eles poderiam falar que não fariam, né? A gente tem que ter uma visão mais do todo, uma visão holística que a gente chama, e dizer o seguinte, esquece, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo. Eu, por exemplo, o Júlio Reis, teria trabalhado com mais organização, teria dado metas para os gestores, não tem meta, então não dá para dizer que trabalhando com gestão. A comunicação muito falha, na minha opinião, melhorou um pouco agora, mas começou terrível, batendo cabeça, não sei se vocês lembram disso, mas isso não pode anular o tanto de coisa boa, né? Cortar os gastos, colocar teto no futebol, fazer renegociação de dívida com credores, renegociação de dívida, investigação lá no fiscal, questão de tributária, que o jurídico está fazendo muito bem feito. É muita coisa, contratação da CROL, contratação de auditoria para revisar os números, notificação dos conselheiros que estavam recebendo, ferindo as regras do estatuto. Poxa, eu vou te falar, nem nos melhores sonhos eu imaginaria uma gestão que fizesse isso talvez em 2, 3 anos, e eles fizeram em 100 dias. Então,
eu fico muito à vontade para falar porque eu não faço parte da gestão, eu ajudei pontualmente lá no começo, eu apresentei um projeto que até contempla aí 90% dessas coisas que foram feitas, mas obviamente que eles também sabiam disso, não precisavam do meu projeto, mas eles pediram para apresentar um projeto que eu desenhei no final do ano passado, chamava o Plano da Reconstrução. Eu ajudei, eu desenvolvi ali o programa de sócio da reconstrução, eu concebi o modelo, aquele modelo de um preço mais atrativo em cotas para a gente poder formar uma base de leads ali e ajudei a disparar esse processo e acabou. Hoje eu não tenho nenhuma participação lá, até não por muita vontade minha, mas assim, acho que eles na correria lá também não conseguem dar toda a atenção. Então eu fico muito à vontade para falar, porque muita gente acha que nós estamos nesse processo político, às vezes fazendo uma defesa em torno de autodefesa, para se autodefender ou para garantir alguma coisa, não tem nenhum interesse em nenhuma função lá, mas eu sempre me coloco no lugar do outro e gosto de avaliar. Eu acho que está muito bom mesmo, estou muito satisfeito, acho que nós estamos no caminho correto, precisa deixar esse conselho terminar isso que está fazendo no mínimo de um prazo de um ano, nada justifica interromper uma gestão, a menos que haja algum problema muito sério dela com 4 meses, precisa deixar eles terminarem isso aí, porque ainda vem muita coisa boa aí pelo ritmo, né? Seguindo essa mesma proporção, vem muita coisa boa. Acabei me estendendo a vários assuntos, mas depois a gente entra em detalhes em cada um deles aí, estou à disposição. Pois é, e aí a gente fala de 100 dias de conselho gestor, a gente já vai diretamente para um assunto que a torcida cobra muito, né? A torcida cobra aí a mudança no estatuto, o novo estatuto do clube, e aí parece que vem surgindo também o esboço desse novo estatuto para ser apresentado para o conselho. Você que chegou a participar de reuniões, como a gente disse, chegou a ver alguma coisa, sabe o que pode ter de novo aí nessas mudanças? O Cris Bretas, se eu não me engano, ele soltou até uns tópicos, né, que estavam em estudo no estatuto. O próprio conselho soltou o Cruzeiro soltou uma nota oficial, falando que eles estavam separando a análise do estatuto em duas, a parte eleitoral, que eles iam deixar para um segundo momento, e agora mais a parte, principalmente compliance, que é a parte ali que envolve a punição dos maus gestores, as condições para assumir as funções, criação de um conselho de administração, a questão de transparência, portal de transparência. Eu também montei em 2017 um esboço de uma alteração, eu tornei público na época no Twitter, de uma sugestão de mudança. Eu fiz uma pesquisa, vi algumas coisas que estavam sendo feitas e também propus algumas coisas, né? Lógico, o carro-chefe, na minha opinião, era a transparência, a possibilidade do sócio votar. Para mim isso é indiscutível, lógico, tem critérios, a gente pode aprofundar esse assunto, e a questão da responsabilização judicial por atitudes aí por má gestão e má fé aí na gestão do Cruzeiro. Eu já tinha compartilhado isso, eu compartilhei com o Cris Bretas, ele me pediu, ele é o jurídico hoje, né, superintendente jurídico, e eles agregaram um monte de coisa boa e soltaram uma proposta inicial muito boa. É importante que fique claro que para alterar o estatuto depende da aprovação do próprio conselho em assembleia ou dos sócios do clube, não do futebol. E isso é muito difícil, tá, gente? A gente tem que... o pessoal cobrando muito o conselho gestor de fazer isso. O conselho gestor não tem autoridade. Não é assim, o conselho gestor chega e pega e fala, definimos que vamos mudar o estatuto. O conselho gestor ele tem ali a gestão no dia a dia, mas para mudar essas regras do clube, estatuto, a questão eleitoral, depende da aprovação. E muitas dessas coisas impactam diretamente em tirar poder dos conselheiros hoje do Cruzeiro, do Conselho Deliberativo. Ou seja, nós vamos depender muito de uma articulação muito forte, de uma mobilização da torcida e pressão muito forte para os próprios conselheiros do Conselho Deliberativo aprovarem algo que vai tirar poder deles mesmos e vai melhorar o compliance. Porque, por exemplo, o estatuto proibia os conselhos de assumirem o Cruzeiro ou algum cargo remunerado no Cruzeiro, e eles assumiram. Ou seja, o estatuto ele até tinha uma regra ou outra, mas ele não era exequível. A partir do momento que não se cumpriu o estatuto, não se cumpriu o estatuto, não tinha ali
a partir do momento que não se cumpre o estatuto, alguém vai poder entrar com uma ação, a torcida vai poder fazer alguma coisa. Não tem nenhuma cláusula, nenhum dispositivo ali que torne ele mais prático. Então, acho que vem muitas medidas nesse sentido, e eu acho isso, eu até esqueci de citar, né, do balanço é uma das outras coisas fundamentais, e é uma das outras coisas que me estimula a insistir tanto que esse trabalho não deve ser interrompido, porque a gente não sabe até que ponto isso vai ser levado à frente, vai ter que recomeçar tudo do zero com uma nova gestão. Aí você falou de dar sequência ao trabalho do Conselho Gestor, e a gente sabe que teria outra eleição já agora, e seria uma eleição que não tem necessidade nenhuma de acontecer, né? Porque no final do ano já teria outra, para o começo de 2021. Você é a favor aí da permanência do Conselho nesse ano e anular essa eleição que teria agora? Eu sou muito a favor. Eu acho que não faz sentido nenhum eu ter uma interrupção de um trabalho bem feito. Meu ponto de vista é técnico, eu estou olhando do ponto de vista de gestão, eu não estou olhando do ponto de vista jurídico, eu não estou olhando do ponto de vista de legitimidade. Mas eu tenho direito de ser candidato, eu tenho direito à eleição. Pode ter o direito o que for, eu não estou questionando o direito de ninguém, eu estou questionando o seguinte: eu acho uma aberração interromper um trabalho que está sendo bem desenvolvido com 4 meses sem que haja um motivo razoável para isso. Para criar um outro trabalho que será interrompido novamente com 4, 5 meses para outra eleição em outubro. O Cruzeiro não merece. A briga política do Cruzeiro, todo mundo sabe que ela é desgastante. Ela tira o foco. Por exemplo, o Cruzeiro, vou dar um exemplo só de como isso é nocivo para o Cruzeiro. O Conselho Gestor, o que ele tem que estar fazendo agora nessa crise do corona? Que todas as empresas estão fazendo, que eu estou ajudando várias empresas a fazer. Montar um comitê de crise para definir ações, renegociar salários com o jogador, segurar pagamento, renegociar. Tem vários... tem televisão querendo cortar pagamento. Você tem que negociar, refazer toda a sua projeção de fluxo de caixa. É muita coisa que você precisa pensar nesse momento. O que estava sendo cobrado do Cruzeiro por um deputado aí que está engajado aí estranhamente está numa voracidade política, fazendo a politicagem, o cara cobrando. Eu exijo que o Cruzeiro me fale do Instituto 5 Estrelas, do Wagner, sei lá o que o Cruzeiro ainda tem vínculo. Aí o Conselho tem que parar, tirar o foco que está fazendo, ir lá, ver o que está acontecendo, mostrar para todo mundo que tinha um contrato, que um contrato foi assinado na gestão anterior, que o Cruzeiro só está cumprindo o contrato, mas já, sei lá, se já pediu destrave, nem me importa. Eu acho uma coisa tão banal isso, porque esse contrato não foi firmado agora, ninguém está fazendo nada de errado agora com relação a isso. Uma coisa tão banal, então o que acontece? Para que eu estou falando isso? Para você ver o tanto que isso tira o foco do que é relevante para o Cruzeiro. Os caras têm que preocupar com uma crise mundial, uma pandemia mundial, e aí tem gente tirando o foco deles por politicagem, e aí é um deputado que tem milhares de seguidores, que tem uma voz ativa e num tom impositivo que exige explicações, sei lá o que. Lógico que os caras vão ter que tirar, a imprensa começa a questionar, reverberar isso tudo, eles têm que pegar e tirar o foco. Então, o desgaste de uma eleição agora é muito grande, tira o foco. Todas as negociações que podem estar já engatilhadas, elas entram em stand-by por causa dessa questão política. A partir do momento que eu vou negociar com o próprio um credor, com um jogador, alguma coisa, a pessoa, peraí, mas eu vou combinar com você, mas se entrar outro cara aqui, vamos esperar, porque não dá para combinar com um, e isso vai acontecer de novo em outubro. Então, eu sou contra, eu acho uma aberração tecnicamente, eu não tenho nada contra o Sérgio. Eu acho o Sérgio um cara, realmente, toda entrevista que eu vi do Sérgio, para mim foi irretocável. Tirando a parte que ele não se compromete muito ali na parte, quando cita aliados políticos, ali ele não se compromete muito, eu sou mais pragmático, eu me comprometeria. Mas beleza, mas do ponto de vista de gestão, irretocável. Só que eu acho que não é o momento. Ele querer demais isso não significa que ele ter direito de fazer isso, não significa que é o melhor para o Cruzeiro. Nesse momento é o momento de cada um refletir o que é melhor para o Cruzeiro. Eu fiz uma enquete, depois eu acho que vocês deveriam até fazer, porque vocês têm muito mais alcance do que o meu perfil no Twitter, e mais de 70%, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, é a favor de não ter eleição agora.
Por quê? Porque o torcedor comum, o torcedor que está lá votando, que não tem interesse em fazer parte de um quadro e tal, ele está olhando o que é melhor para o Cruzeiro. É fato. Eu conheço pessoas boas que fazem parte do time do Sérgio, conheço pessoalmente, gosto muito das pessoas, mas eu tenho certeza que eles sabem que tecnicamente isso não é bom do Cruzeiro, mas eles estão lá, não, eu vou fazer parte disso, eu vou tentar fazer algo melhor. Vou tentar. O nível de incerteza é maior. O Conselho está fazendo uma coisa muito boa. Se houvesse alguma coisa contra a atuação do Conselho, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de ético, eu seria a favor de interromper. Mas não há nada. Inclusive, a gestão era tida como muito boa por todas as pessoas do grupo do Sérgio, e passou a ser ruim até o deputado, o dito cujo deputado só elogiava e tal. A partir do momento que abriu a eleição, ficou péssimo, entendeu? Então mostra que é uma visão enviesada. A minha não. A minha visão é técnica. Eu, desde o início, eu tenho a mesma opinião. Acho que é uma ótima oportunidade do Sérgio compor junto com o Conselho, entrar lá, adquirir a questão prática do Cruzeiro, do futebol, porque ele tem uma teoria muito boa, mas uma coisa é a gente assumir. Eu também acho que na minha teoria de gestão, pela minha experiência com consultoria, com a minha empresa, eu acho que teoricamente eu poderia fazer até um melhor trabalho do que algumas pessoas lá. Mas uma coisa é o que eu acho na teoria, outra coisa é chegar lá no dia a dia. E eu não ia trocar, eu falar, pô, eu vou assumir um negócio desse, corro o risco de botar o Cruzeiro em risco. E quem me conhece pelo meu nível de fanatismo sabe que eu jamais vou defender uma ideia que coloca o Cruzeiro em risco. Então, o mais seguro para o Cruzeiro agora, independente de política, segue com o Conselho Gestor, o Sérgio entra, pega o tato prático, participa democraticamente da eleição em outubro. O Emílio já falou que não tem intenção de continuar. O Conselho já se comprometeu a apoiá-lo, praticamente quase todo mundo do Conselho, eu não sei se todos, eu não acompanho tão de perto. Em outubro ele vai e assume e vai ser o presidente do centenário, vai ser por 3 anos. Na verdade, na minha opinião, ele está dando um tiro no pé, ele está vai pegar uma bucha agora, porque o Conselho já anunciou que se ele não serve para continuar agora, ele não vai também participar da gestão do outro. Ele vai assumir o negócio sozinho, com um grupo, mas ele vai perder o apoio de todos do Conselho Gestor. É lógico, ele vai ter um apoio financeiro do Pedrinho, isso é muito importante. O Pedrinho sempre deu apoio financeiro para o Cruzeiro. Deu apoio financeiro para o Wagner, deu apoio financeiro para o Perrella, deu apoio para o Gilvan. O Pedrinho é cruzeirense antes de tudo. Eu duvido que ele ia tirar o apoio financeiro de alguém. Mas ele vai perder muitas coisas que já estão adiantadas, ele vai ter muito pouco tempo para melhorar o que está acontecendo aqui agora. E aí chega no final do ano, se ele não fizer um trabalho muito bom, ele vai virar vidraça. Política do Cruzeiro não é brincadeira. Você falou essa questão da enquete, de fazer, eu acho que é quase unânime essa opinião da torcida de não ter eleição agora, porque só prejudicaria o trabalho, o cara vai assumir, depois já tem que sair para uma nova eleição. Acho que é quase unânime, a gente vai até fazer, a ideia foi legal. E aí, há um tempo atrás, no Jogada de Classe, você participou e você chegou a comentar lá que o Cruzeiro precisava, antes de modernizar, passar por um processo de moralização, né? Você acha que com o Conselho Gestor o Cruzeiro já está caminhando aí, já chegou a um nível bom ali de moralização, renegociando dívidas, voltando ali a ter a imagem boa que o Cruzeiro precisava ter desde sempre, né? Eu acho que está no caminho. Essa, para mim, é a principal virtude do Conselho Gestor, né? Eles são, o que eu enxergo ali, pelo pouco que eu conheci, é que eles são todos técnicos, são gestores, eles não são políticos, né? Então, eles não estão vendo necessidade de fazer populismo com torcida e não vem necessidade de ficar defendendo, garantindo ali interesses de parceiros, por exemplo. Eu acho que, inclusive, isso os coloca em desvantagem na eleição. Porque eles já falaram que não sentam com a União para conversar com a União. Eles já falaram que não sentam com o Perrella para conversar com o Perrella. E isso acaba eles não agradando a várias facções, vamos lá dizer, facções dentro do clube, né? E aí isso dá isenção para eles para fazer. É isso que eu acho que é importante, dá isenção deles de fazer o que precisa fazer, porque eles não têm compromisso com ninguém. Você imagina só, isso que eu não acho que o Sérgio, na minha opinião, ele peca só nesse ponto. Eu acho que na campanha dele, voto não se recusa. Eu acho assim, a partir do momento que você senta, mesmo que você não faça um acordo, eu acredito, ele fala que não fez, eu acredito nele, eu não tenho nada que me leve a questionar isso. Mesmo que ele não faça um acordo de toma lá da cá,
ele perde muito a liberdade de tomar medidas que extirpem de vez, na minha opinião, deveria ser essa família união do Cruzeiro, que só pensa neles e não pensa no Cruzeiro. Então eu acho que o Conselho está no caminho certo. O Conselho contratou uma empresa de investigação empresarial. Quem pensaria que o Cruzeiro ia fazer isso com esse corporativismo danado? Alguém já viu o Gilvan falar que ia fazer isso com o Perrella? Ou o próprio Wagner falar que ia fazer isso com o Gilvan? Ninguém ia fazer, não. O Conselho não está nem querendo saber. Fez e vai fazer, e vai identificar. Contratando uma auditoria independente, não uma auditoria que só ratifica o que eles querem. A questão da mudança no estatuto é uma mudança anti-eleitoral, porque ela desagrada quem vota na eleição. Então eles estão no caminho da moralização do Cruzeiro. Eu acho que está num caminho muito bom mesmo. Eu torço muito para que eles terminem até o final do ano, que eu acho que eu falei muito isso, falei na crise é oportunidade. Nós vamos sair muito mais forte com isso depois dessa quebradeira que eles acabaram com o Cruzeiro. Por quê? Porque a gente está se movimentando com essa queda. Teve time que caiu para a segunda divisão e não aprendeu nada, não mudou o estatuto, não mudou padrões de compliance, não reduziu gasto, não mudou motor de gestão. Eles estão criando um legado para muito tempo ali. Se quem entrar, que é um grande problema que tem quando você tem, tanto na política, você não tem muitas empresas privadas, mas você tem aí em empresas públicas ou então de interesse público, igual um clube social, alguma coisa, é que às vezes na hora que troca o poder, as pessoas vêm e trocam tudo, né? Eu lembro que uma vez eu dei uma consultoria no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o presidente do STJ era foi lá, contratou a nossa consultoria, a gente implementou um plano de gestão com meta de produtividade para os gabinetes, e gestão à vista, começou a sair muito processo da fila. Quando vê, acabou a gestão, entrou o outro falou, não, cancela tudo que foi feito, volta tudo que era antes. Assim, dá até uma dor no coração da gente. Então, a menos que quem entre aí, né, depois que eles solidificarem isso até o final do ano, a menos que quem entre para quebrar tudo, e acho que a torcida não deixa isso acontecer, tá pavimentado um caminho da moralização aí. Pois é, aí você falou do conselho gestor, do fato deles nem sentarem para conversar com algumas pessoas aí, como a família União, o Zezé Perrella. Tem um outro ponto ali que a torcida sempre pega no conselho gestor, que é o Beneci, né? O Beneci está lá ainda, fazendo parte. E a gente falando aqui da economia, falando da política do clube, você consegue enxergar um motivo da permanência do Beneci até esse momento no Cruzeiro? Eu suspeito. Tem coisas que são impublicáveis. Mas aqui, deixa eu te explicar. Eu já travei brigas terríveis com algumas pessoas no Twitter, que é o seguinte. Quando houve a migração, Rafael Pena ficou, o próprio René ficou, o Beneci ficou, o Walter Cardinari, uma coisa assim, ficou. E a turma começou a descer a lenha. E eles ficaram claramente para fazer uma transição, né? Assim, não existe isso. Você assume o negócio, você manda quem tem a informação embora, você está ferrado, você está assumindo uma bronca muito grande. Você precisa das pessoas, claramente. Óbvio que com o tempo, essas informações têm que ser transferidas. Então, a maioria, eles limparam com mais de 100 pessoas lá, né? Hoje tem o René Salviano, e tem o Beneci Queiroz. São dois que são altamente questionáveis pela torcida. O Beneci Queiroz, até onde eu sei, ele é um homem de confiança lá. Sem informação que eu tive, não tem absoluta certeza não. Ele é uma pessoa de confiança do Pedrinho. Pedrinho, quando assumiu lá como diretor de futebol, ele não abriu mão de que se mandasse o Beneci embora. Ele é um cara que põe dinheiro no Cruzeiro. Pode ser, não estou dizendo que pode ser, por exemplo, um pedido de um patrocinador muito generoso com o Cruzeiro. Tá? Tecnicamente, tem algum motivo para o Beneci ficar hoje no Cruzeiro? Na minha opinião, não. Teve no começo. Eu sempre defendi no começo. Calma, gente, a transição. Eu não mandaria o Beneci embora no começo. Agora já deu tempo. Se ele ainda está ficando, pode ser por isso. Pode ser porque ele sabe de coisa demais do Cruzeiro. E pode ser que a pessoa que está lá pensa diferente de mim.
que é uma outra coisa que eu falo muito para as pessoas no Twitter. É impossível 100% das pessoas pensarem 100% das coisas iguais. Então, o que acontece? Eu, particularmente, mandaria o Benessi embora com 2 meses ali na hora. Por quê? Porque o Benessi é a antítese do que o Conselho Gestor está pregando, que são novas práticas, uma mudança, comportamento. O Benessi já se enrolou numa entrevista há muito tempo falando um negócio de propina, que me incomoda demais. O Benessi teve essa história do IPVA. O Benessi não tem nada de dinamismo, não tem nada a ver com esse dinamismo do Conselho Gestor. Eu não faria isso, mas agora, dizer que muita gente na época falando, se o Benessi ficar, eu não faço sócio. Pelo amor de Deus, peraí, o Conselho faz 200 coisas, 199 você concorda, uma você não concorda, mas essa uma que eu não concordo, eu não vou fazer o sócio. Aí eu ainda brinquei com muita gente, falei, você está procurando motivo para não fazer o sócio. Na hora que o Benessi cai, vai ser outro. Tanto é que tinha muita gente falando do Flávio Pena. Não vou fazer enquanto o Flávio Pena estiver aqui. O Flávio Pena caiu. Não, mas agora eu não fico aqui enquanto o fulano estiver lá. E aí, cara, eles vão mudando. Parece que está procurando pelo em ovo. Então, assim, pode ser simplesmente uma divergência. Eu, Júlio, não acho razoável. Não acho razoável que fique. O René, eu preciso ser honesto. O René, e eu vou falar aqui tudo que eu já falei para ele. Eu não conheci o René, eu fui lá mexer com o sócio, trabalhar com ele, e eu tive um contato com ele. Eu acho o René um cara preparado. Acho que é um cara que se preparou, tem muito curso, é inteligente, é capaz, e ele fala muita coisa. Eles têm lá no Cruzeiro a dificuldade de mostrar o trabalho, né? Mas ele faz muito contrato comercial, não sei exatamente de quanto para quanto, acho que ele deveria até fazer uma analogia de evolução, porque ele está no comercial agora, ele saiu do marketing, o marketing não está sendo tocado mais por ele. Só que o René, ele está queimado com a torcida. Por quê? Porque ele exagerou na defesa do Itaí, ele assinou para o Itaí voltar, e a torcida, com razão, pegou um ranço enorme de todo mundo que fez isso. Ele sabe disso. Eu falei para ele, o problema, René, é que você está 100% queimado. É muito difícil você lidar com um clube de futebol que é sustentado por uma torcida e você não conseguir, não agir conforme o interesse da torcida, né? Bom, enfim, o René, ele acabou perdendo ele era responsável pelo sócio do futebol, pelo marketing, pela inovação, inovação, desenvolvimento de produtos e o comercial. Ele acabou perdendo ali e ficou como terceirizado, como a parte de comercial. Quem está lá acha que ele é importante que fique lá. Eu teria uma dificuldade muito grande de decidir isso, porque eu acho que ele sair é ruim para as finanças do Cruzeiro, porque ele tem um network muito bom, ele faz muitos negócios. Mas também acho que ele é muito ruim para as finanças do Cruzeiro, do ponto de vista que muito torcedor não compra a ideia, faz pressão contra, não faz o sócio, sei lá o que, por causa dele. Então é uma decisão muito difícil, mas nada muito óbvio, tão simples, igual muitos torcedores falam. Não é simples, é só mandar embora. Se eu for tender e querer fazer populismo, é simples, eu mando embora. Mas se eu souber, eu lá dentro, vendo, poxa, eu posso perder um contrato aqui, cara, eu não tenho outro, não tenho dinheiro para pagar outro, eu ficaria na dúvida. Então, assim, eu tento sempre me colocar no lugar das pessoas que estão lá. Não é uma decisão fácil, mas eu entendo a torcida cobrar a demissão dos dois. Só não acho que a torcida deve tornar isso um problema maior do que é. É um problema, mas não é um problema... Poxa, o problema do Cruzeiro, quisera nós que o problema do Cruzeiro fosse ter dois caras da gestão do Itaí lá, do Wagner lá no Cruzeiro. O problema do Cruzeiro é muito mais embaixo. E outra, antes, aí todo mundo fala, mas eles estão mexendo com o dinheiro do Cruzeiro, eles acusando, tanto o Benessi quanto algumas pessoas, né, acusando de que podem estar desviando dinheiro, sei lá o que, porque era de uma gestão questionável, né, a gestão anterior. Só que antes eles estavam debaixo de pessoas que eram adeptas dessas práticas. Agora eles estão debaixo de pessoas que me parecem muito corretas. E eu duvido que essas pessoas não estão acompanhando de perto toda a movimentação financeira que é feita pelos seus subordinados. Então torna-se um problema menor ainda, na minha opinião. Mas é um problema. Eu entendo a torcida, o Benessi, sob hipótese nenhuma, manteria. O René é difícil, mas talvez eu não manteria também, tendo uma conversa muito franca com ele para ver se ele
passava, reciclava, mas é um cara competente, mas é difícil trabalhar porque está queimado com a torcida. Pois é, o René eu acho que se perdeu exatamente no que você falou, foi a questão do TR Machado ali, apoiar, e a gente até para e pensa, né? O cara estava trabalhando lá, talvez foi um voto também para não perder o cargo que tinha, a gente... Exato, exatamente. Eu acho assim, as pessoas... eu não faria isso, mas eu tenho uma condição financeira, eu tenho uma estabilidade e eu tenho uma postura diferente, cada um é de um jeito. Eu não posso exigir também que os caras sejam. Eu imagino que muita gente ali foi obrigada a assinar aquele negócio ali, era obrigada a dar uma lambida nos caras pelo cargo. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Por exemplo, só para ilustrar, eu senti ali, para eu continuar ajudando o Cruzeiro ali, num momento, eu precisava ali meio que correr mais atrás, sei lá o quê. Não é o meu perfil, eu tô querendo ajudar, estou à disposição. Não posso. Então vai acontecendo isso. Então, mas eu não vou julgar o cara de fazer isso, assim, eu não faria, mas eu não vou julgar também não, porque você foi direto ao ponto. Se ele não assina ali, na minha opinião, ele está na rua. Na minha opinião, ele estava na rua. Pois é. E agora já mudando um pouquinho esse assunto, a gente vai falar sobre o Mineirão, né? Porque o Cruzeiro vinha aí se reunindo com o consórcio que administra o estádio para tentar renegociar essa dívida, para voltar essa parceria que ficou bastante desgastada aí nos últimos anos, né? E muito se fala que foi exatamente por conta da direção do Cruzeiro e não por conta do consórcio. E aí, perguntar se você acha que é viável o Cruzeiro jogar no Mineirão uma Série B. A gente viu nos últimos jogos aí, apesar da torcida estar abraçando a reconstrução, os estádios já estavam vazios, principalmente por conta da atuação do time, que não vinha sendo boa também. Você acha que é viável o Cruzeiro jogar esse ano de 2020 no Mineirão? Financeiramente falando? Olha, teve uma época que eu até fiz isso muito até para combater alguns amigos atleticanos, né? Quando o Atlético assinou o contrato lá com a BWA, né? A do Independência, sim, e o Cruzeiro assinou com a Minas Arena, eu olhava os borderôs dos dois times assim e eu via a renda líquida do Cruzeiro era muito alta. Lógico, o Cruzeiro pegou 2013, 2014, mas quando eu estou falando assim, a renda líquida em relação à renda bruta. O Cruzeiro era um dos times, aí eu comecei a olhar até nacionalmente, o Cruzeiro era um dos times que menos perdia receita com custos operacionais ali e tal. Os valores não eram absurdos. O Mineirão é viável para o Cruzeiro. Ele é muito viável. E você ter um estádio grande permite você fazer muita coisa que você não está fazendo. Que o Cruzeiro não está fazendo e podia estar fazendo. Tá vendo, gente? Ó, quem fala que eu só elogio, eu vejo muitas coisas que o Cruzeiro ainda pode fazer, mas pô, eu tenho um senso para saber que tem coisas que não dá tempo de fazer tudo. E às vezes as pessoas não prestam atenção nisso mesmo. Mas eu acho que o Mineirão é a casa do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa se acertar com o Mineirão. Isso é um ponto. Isso está sob análise jurídica. Eu acho que o Cruzeiro precisa do Mineirão, o Mineirão precisa do Cruzeiro. O Atlético está fazendo o seu estádio, o Independência do América. O Mineirão sem o Cruzeiro não é nada. O Mineirão não sobrevive sem o Cruzeiro. E o Cruzeiro até sobrevive sem o Mineirão, mas o Cruzeiro precisa muito. Até brinquei, eu digo que nessa relação, a Minas Arena precisa mais do Cruzeiro que o Cruzeiro da Minas Arena. Mas mesmo assim, os dois precisam. Eu acho que eles precisam se acertar. Eu acho incorreto falar que o Cruzeiro deve tanto, porque o Cruzeiro não deve. Isso está em discussão judicial, não foi pacificado, não foi transitado em julgado. Eu conversei com o Cris Bretas, ele me explicou isso. O dinheiro está sendo depositado em juízo exatamente isso, porque enquanto não se esgota em todas as instâncias, o Cruzeiro não deve isso, está sendo discutido. A Minas Arena colocou que está dando um desconto para o Cruzeiro, mas considerando que ela já ganhou, só que ela pode perder, inclusive ela pode passar a dever o Cruzeiro, se ela perde. Então, o Cruzeiro precisa firmar o pé nessa negociação, na proporção que eles precisam do Cruzeiro também, e aí se acertar com a Minas Arena. Se acertando com a Minas Arena, o Cruzeiro também precisa conversar com a Minas Arena o seguinte, peraí, eu sou o seu parceiro principal, você é meu principal parceiro. Esse é um ano da reconstrução, esse é um ano que o Cruzeiro não pode pagar muitas taxas. O Cruzeiro deveria fazer a mesma coisa que fez com os jogadores. Fala assim, ó, a taxa é 1.000, esse ano vai ser 500, o ano que vem vai ser 1.500. Pronto. Aí você fala, nossa, mas o Cruzeiro está jogando um problema lá para frente. Sim, é o que resta para o Cruzeiro jogar o problema para frente. Dinheiro não brota do chão. O Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar salário de faxineiro esse ano. O Cruzeiro perdeu o Ederson,
O Cruzeiro quase perdeu o Maurício. O Cruzeiro estava com dívida FIFA, correndo risco de começar a Série B lá com sei lá quantos menos pontos. É uma estratégia. Isso é como se fosse um empréstimo a juros zero que o Cruzeiro fez com jogadores. Foi muito inteligente isso. Eu discuti esse assunto com alguns conselheiros gestores lá no começo. Foi muito inteligente isso. E acho que tinha que fazer isso com vários outros, inclusive com a Minas Arena. Só tocando nesse ponto dos jogadores, é que tem, inclusive a gente até responde muito seguidor sobre isso nas nossas postagens, é que tem muita gente que acha que o Cruzeiro reduziu o salário de jogador, né? Que baixou de 500 para 100 mil reais. Não foi isso que aconteceu. E é até bom ter você para poder explicar para os torcedores que foi uma readequação que lá na frente vai quitar isso, né? Até achei que a torcida, assim, eu gosto muito do Léo, mas eu achei que a torcida foi o primeiro jogador que fez isso. A torcida exagerou muito ali na questão, porque o Léo não deu dinheiro, não abriu mão do salário. Ele abriu mão, ele emprestou dinheiro para o Cruzeiro. Não precisa pagar esse ano, paga o ano que vem. Que já foi um grande gesto, tá? Mas não foi dar. E assim, gente, vamos pisar no chão. Se algum gestor conseguir fazer jogador dar dinheiro, aí você tem que levar no pedestal mesmo. Não vai, jogador. Olha na crise agora. Olha nessa crise, todo mundo perdendo. O jogador não quer o jogador do Atlético, o Arana, falando, isso é um problema dos outros, não é um problema nosso. O jogador nessa crise não aceitou. Você acha que os jogadores do Cruzeiro com contrato assinado, é direito adquirido, você acha que você chega para um Edilson que tem um contrato absurdo de ganhar 400 mil, e o cara vai falar, não, eu tô com dó do Cruzeiro, eu vou ganhar 100 mil? Não vai. O máximo que você vai conseguir com um cara é falar assim, cara, me ajuda, porque senão eu vou te atrasar o salário o ano inteiro. Me ajuda, deixa eu pagar 100 mil esse ano, o ano que vem a gente dá um jeito de pagar essa conta. E isso desde que transparente, claro, é um problema para a próxima gestão, mas não é uma coisa proposital. Não é assim, o Cruzeiro tinha condições de pagar esse ano, mas resolveu jogar o problema para os outros. Não, o Cruzeiro não tinha a menor condição de pagar. Deu um jeito de sobreviver esse ano. O Cruzeiro está nessa. O Cruzeiro precisa sobreviver a cada ano. Esses dias eu vi aí na 98 eles apertando o Cris na entrevista, falando, o Cruzeiro já tem um plano para 2021. Cara, nós não estamos sobrevivendo a 2020. Calma. No final do ano a gente faz orçamento de 2021. Os caras fazem orçamento de 2021. Vem o tanto de dívida que tem para pagar. Vem o tanto de receita. Se o Cruzeiro subiu, vai ter receita X. Se não subiu, vai ter Y. E aí vê o tamanho do buraco. E aí fala, realmente agora ferrou. Aí ou eu jogo para 2022, ou eu vendo a Toca 1, alguma coisa. Mas um ano de cada vez. Não adianta o Cruzeiro querer agora fazer planejamento estratégico para 5, 10 anos. O Cruzeiro não tem dinheiro para pagar a conta de amanhã. Eu não sei como é que o Cruzeiro está conseguindo manter os salários em dias. Graças a Deus, já é uma vitória muito grande. Então, só para encerrar o assunto da Minas Arena. Eu acho que o Cruzeiro tem que ficar. Agora, preciso fazer um acordo com eles de tentar pagar a menor taxa operacional possível e precisa trabalhar melhor com a sua torcida. Tá? Às vezes, como eu defendia muito que o torcedor devia fazer o sócio da reconstrução, ficou parecendo muito que eu quero cobrar demais da torcida e tal. Eu acho que a torcida precisa ajudar sempre, mas você tem um perfil de torcida e você conhece seu perfil de torcida. Você tem que fazer um trabalho de longo prazo para até mudar esse engajamento da torcida. Eu acho que a torcida hoje já é uma torcida muito diferente do que era 10 anos atrás em termos de engajamento. Mas isso não muda da noite para o dia. Então eu tenho que aceitar a realidade. Seria a mesma coisa da Coca-Cola falar assim, estou vendendo menos porque meu cliente tá chato. Cara, seu cliente é esse. Ou você adapta ao seu cliente ou fecha a porta. É o Cruzeiro com a sua torcida. A torcida não está apoiando. Ok, se ela não está apoiando, mas ela já apoiou muitas vezes. O que está acontecendo? Será que o Cruzeiro está precificando bem os ingressos? Será que o Cruzeiro está oferecendo um benefício adequado para o sócio? Será que o Cruzeiro está fazendo uma venda antecipada de acordo? O Cruzeiro estudou fazer venda por lotes, igual, por exemplo, companhias aéreas vendem, shows vendem. Tipo assim, eu faço os primeiros 20 mil caras que entraram, eu vendo por R$5 o ingresso, desde que comprem até 10 dias de antecedência, e depois eu vender os 20, aumento para 10, depois aumento para 30. O Cruzeiro está aproveitando para todo jogo levar 1.000 pessoas ali carentes, ou 100 crianças num jogo, 100 exilados no outro, 100 mulheres donas de casa, pessoas que não eram público-alvo do Cruzeiro. O Cruzeiro não está perdendo receita com eles, eles não iriam no jogo, 100 aposentados.
você fazer o bem, você fazer um trabalho social e ainda causar simpatia, trazer torcida, porque essas pessoas podem virar cruzeirense. Cruzeiro tem 50 mil espaços no Mineirão. Cruzeiro tem que saber utilizar disso. E aí entra esse trabalho de pricing, de precificação de ingressos, que isso é realmente muito amador, mas sempre foi. Ah, mas o Conselho ainda não fez isso. Ainda não fez isso. Pode começar a fazer. Eu acho que já passou da hora. Hoje, eu tinha uma proposta, desde que eu fiz um plano de gestão lá para o Bruno Vicentim em 2017, que era para criar uma área de torcidas. Essa área de torcidas teria o sócio, teria torcida digital, teria uma meta de renda média por jogo e teria a meta de sócio. Essa meta de renda e público médio por jogo tem que estar na mão de uma pessoa. Essa pessoa tem que estar pensando, nós estamos criando uma experiência boa para a torcida, o que tem aqui do lado de fora para atrair? Nós estamos brigando com a BH Trans para melhorar o trânsito ali, a questão do acesso exclusivo, transformar isso. Nós estamos olhando a questão do estacionamento, que é uma questão que dificulta a experiência do torcedor. O que nós estamos fazendo para facilitar isso? Ficar só sentado reclamando não adianta. Você tem que montar um plano de ação para trazer mais gente para o Mineirão, para tornar o Mineirão viável. Porque o Cruzeiro já lotou, o Cruzeiro já botou média de 80 mil numa Supercopa com um estádio super defasado. Claro que o Cruzeiro tem... Hoje a torcida do Cruzeiro na época era muito menor que a de hoje. Hoje a torcida do Cruzeiro é gigantesca. Ela é o dobro do rival. O Cruzeiro tem muito para trabalhar, entendeu? Então eu acho que tem que ficar no Mineirão sim. O Mineirão é a nossa casa. É trabalhar a parceria corretamente, de uma maneira séria com a Minas Arena. E não só ceder, eu tô falando trabalhar, cobrar deles também que eles cedam. Eu acho que tem que ser um acordo bom para todo mundo. E aí começar a trabalhar melhor a venda de ingresso, com mais antecipação, com mais inteligência, dando mais permissões para os sócios. Jogo de baixa, eu falo assim, você pode classificar os jogos mais ou menos em 4 categorias. Você tem um jogo de baixíssima demanda, o jogo de média demanda, o jogo de alta demanda e o jogo de lotação garantida. Essa lotação garantida vão ser 3 ou 4 jogos por ano. Que é uma final de Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil, uma final do Mineiro, talvez, se for contra o Atlético, alguma coisa assim. Um jogo do título do brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Esses jogos de lotação garantida, onde o Cruzeiro precisa jogar o preço lá em cima para ganhar dinheiro. Desculpa aí a turma do... Tudo bem, você pode reservar 1.000 cotas aí para pessoas mais pobres, alguma coisa, né, alguma coisa assim. Mas, no geral, o Cruzeiro precisa ganhar dinheiro. Futebol não se vive de altruísmo. Agora, os jogos de baixa demanda, o Cruzeiro precisa liberar 3, 4 ingressos para cada sócio cativo. O sócio, que é Cruzeiro, sempre tem a opção de ganhar 2, 3. Eu sou até meio contra dar muito desconto no ingresso, mas eu sou muito a favor de dar muito desconto para o sócio, para estimular para cada vez a gente tenha mais sócios e mais gente nos jogos. Você chegou a tocar nesse assunto aí de pandemia, essa pausa, você falou que os jogadores brasileiros estão cobrando isso. Teve o Bahia, hoje é um dos exemplos aí de administração no futebol brasileiro, vem fazendo um trabalho muito bom desde 2016, conseguiu acesso para a Série A. E aí o presidente do Bahia, o Guilherme, deu entrevista, eu acho que foi semana passada, e ele chegou a comentar sobre essa pausa aí por conta da pandemia. E ele disse que o Bahia, nesse processo que vem fazendo uma boa administração, não aguentaria 2 meses de pausa aí no futebol por conta da pandemia. Você acha que isso pode agravar mais a crise do Cruzeiro, essa pausa, ou o Cruzeiro ter uma folha salarial hoje mais reduzida pode ser que ajude o Cruzeiro a não ficar tão prejudicado assim depois que o futebol retornar? Essa sua pergunta as duas estão certas. As suas duas opiniões, elas são corretas. Vai atrapalhar. Essa pandemia atrapalha todo mundo, porque assim, as receitas, elas cessam, algumas delas. Por exemplo, o Cruzeiro não está tendo receita de bilheteria. O Cruzeiro está perdendo muito royalty de camisa. O Cruzeiro está bombando de vender camisa da Adidas, deve ter parado absurdamente a venda. O número de sócios, muita gente que devia estar fazendo sócio para ir nos jogos, uma coisa, não está fazendo sócio. Deve ter gente até suspendendo. Até porque também muita gente está assim, pisa no freio de gasto também, né? Não sabe como é que vai ser as coisas. Então, muitas receitas cessam. A Rede Globo tem boatos aí que está querendo diminuir aí os direitos de transmissão, que está certo também, porque ela também parou de receber dos patrocinadores. É um efeito cascata. E os gastos, na sua maioria, você não consegue... você tem muito gasto fixo.
Você não consegue mexer. Por mais que você possa negociar com um jogador uma redução salarial, o Atlético parece que conseguiu 25%. No São Cruzeiro não teria que tentar alguma coisa, mas também já é difícil porque o padrão salarial dos jogadores do Cruzeiro já é mais baixo. Mas mesmo assim, os seus funcionários administrativos mais baratos você não consegue. E até é injusto isso. Você não pode fazer isso com quem ganha tão pouco. Então o que acontece? É péssimo para todo mundo. Agora, futebol eu vejo muito como uma competição. Eu não acho muito assim. Eu lembro que o Cruzeiro sempre se gabava. Vou tentar dar um exemplo. O Cruzeiro sempre se gabava e falava assim: nós aumentamos o direito de transmissão da Globo de 30 para 50 milhões. Nós ganhamos 20 milhões. Aí o Flamengo aumentou de 50 para 100, Palmeiras aumentou de 40 para 80. Todo mundo aumentou 30, 40, 50. E o Cruzeiro aumentou 20. O Cruzeiro tirando onda. Na minha opinião, o Cruzeiro perdeu com essa mudança. Era melhor ter ficado do jeito que estava antes. Porque a partir do momento que todos os outros ganham mais do que você, eles inflacionam o mercado, você perde competitividade com os jogadores, com esse time. Na contratação de jogadores, seu time fica mais fraco. Então, o Cruzeiro perdeu, vai perder fatalmente e vai ter que se desdobrar com essa questão da pandemia. Por outro lado, o fato do Cruzeiro ter tido essa crise, ter tido que já readequar o salário desse pessoal, tem uma folha muito mais baixa do que de todos os times. O Cruzeiro perde muito menos do que eles. Muito menos do que eles. Então, o que acontece? Numa questão comparativa, vamos pensar um cenário aqui, tá? Esse ano, nosso rival deu all-in, na minha opinião. Escolheram o pior ano, porque já tinha sido eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Não gosto muito de ficar falando deles, não, mas é uma referência. Os caras deram all-in. Eles estão com a folha que deve ser 4 vezes maior que a do Cruzeiro, pagando 12 milhões anuais para a comissão técnica. Vamos supor que esse ano o Campeonato Brasileiro só tem um turno. A Globo diminua a premiação pela metade. Então, o dinheiro que ele vai ganhar com bilheteria vai ser metade. O dinheiro com patrocínio, patrocinadores podem cobrar de pagar só metade. E o dinheiro de premiação da Globo é metade. Já tem gente falando na Copa do Brasil aí de diminuir jogos só de ida, ou então de tirar times que estão no mercado. Eu não sei exatamente. Ou pensando também no Flamengo, que tem um investimento absurdo. Quer dizer, os caras vão perder um monte de receita com uma folha de pagamento 5, 6 vezes maior que o Cruzeiro. Então, para eles é muito pior. Então, pro Cruzeiro, comparativamente, não foi nem ruim, tirando o lado humanitário da história. Falando só o lado financeiro, meio capitalista da história, né? Mas agora é óbvio que o Cruzeiro vai ter um problema de fluxo de caixa. Igual o Bahia falou que não aguenta 2 meses, o Cruzeiro pode ser que comece a ter que atrasar salários, porque eu acho que a conta estava na conta do chá ali. Ou fazer novos empréstimos, né? Que é uma dificuldade. Respondi? Respondeu. É um momento que é dúvida para todo mundo, né? Ninguém tem certeza de nada aí, o que vem acontecendo, algo anormal, né? E agradecer você pela participação, foi muito bacana, tirou muitas dúvidas, não só dos torcedores, mas minha também, porque questão financeira não manjo nada, política até tento entender, mas também é algo muito complicado. E a gente acompanha sempre suas postagens nas redes sociais, assisto até vídeo que você posta, às vezes participa em programas ou de outros canais também, e sempre fala de uma forma que quem não tem um conhecimento específico daquela área consegue entender também. Então até por isso que a gente convidou, é muito bacana mostrar isso para o torcedor, e como você também participou desse processo inicial aí do Conselho Gestor, é muito bacana e acabou caindo exatamente no 100º dia de Conselho Gestor. Mais bacana ainda, e a gente espera que quem assistiu também consiga ter entendido. Então, muito obrigado pela participação e a gente espera que o Cruzeiro siga evoluindo e consiga se recuperar o mais rápido possível, né? Essa mensagem final é importante, né? Eu acho assim, não me confundam, gente. Eu não sou politiqueiro, eu não odeio política, mas eu vou te falar um negócio. O Cruzeiro, para mim, é minha paixão. Então, ele está em primeiro lugar e eu viro um touro para brigar pelo Cruzeiro. Nós estamos. Pensem nesse cenário que o Cruzeiro estava em novembro, em dezembro, quando esse conselho gestor assumiu, muita gente achando que a gente ia fechar as portas, sei lá o quê, um desespero, gente chorando. E pensem no cenário que nós estamos hoje. O tanto que nós estamos hoje mais confiantes. É o momento de interromper esse trabalho? É só isso. É melhor para o Cruzeiro? Esquece direito, esquece quem pediu primeiro, esquece
ata de reunião. Eu não estou discutindo isso. Eu não sei qual o contexto que isso foi assinado, foi conversado, eu não sei nada disso. Eu não sou politiqueiro, eu nunca quis ser sócio do clube, muito menos conselheiro, porque eu não gosto daquele ambiente e tal. Mas pensem o que é o melhor para o Cruzeiro. Eu nem nos melhores sonhos eu estaria vivendo 100 dias de gestão com tanta coisa boa, tá? Eu preciso elogiar isso tecnicamente, por mais que eu não tenha nem participação nisso aí, o que eu ajudei foi mínimo. Então eu tenho liberdade para falar. Então a mensagem é de otimismo, mas cara, pelo amor de Deus, a política do Cruzeiro não pode atrapalhar a gente de novo, a gente já sofreu demais, cara. Deixa os caras terminar, em outubro aí vocês fazem a eleição, que o Sérgio ganhe, vou torcer que nem louco, se ele for bem, vou defender muito a gestão dele, acho que tem tudo para ir bem, tá bem assessorado, tem vários amigos lá, mas, cara, deixa o conselho terminar essa parte, é muito importante pra gente. Eu agradeço muito aí a oportunidade também, estou à disposição, parabéns pela condução, ótimas perguntas, brilhante a sua condução, estou à disposição. Obrigado. Valeu, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade aí. Tamo junto, um abraço, valeu, gente.